sabedoria, presente de imenso valor. Brasil cristão é meu alimento de fé, esperança e amor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu querido, minha querida, ao programa Brasil Cristão, que tem início agora. Amanhã é quarta-feira de cinzas. Nós estamos prestes a entrar nesse retiro quaresmal. É a igreja que nos convida para esse momento privilegiado de nossas vidas neste ano de 2017. É o Senhor que nos chama para renascermos junto com Ele, para revivermos, para reacendermos em nós a chama da fé. Eu te louvarei, Senhor, porque teu imenso amor se manifestou em mim. Teu Espírito me envolveu, eu te louvarei, Senhor, porque teu imenso amor se manifestou em mim. Teu Espírito me envolveu. Hoje eu vivo a esperança, hoje eu vivo em plenitude. Minha alma renasceu, a graça aconteceu em minha vida. Hoje eu vivo a esperança, hoje eu vivo em plenitude. Minha alma renasceu, a graça aconteceu em minha vida. E essa plenitude, essa vida nova, Jesus nos dará se nós nos entregarmos a Ele nesses 40 dias que nos separam da grande e maravilhosa ressurreição do Senhor. Eu convido você hoje, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida em Cristo, a entrarmos nesse momento do ano de 2017, nesta quaresma, de coração aberto, dispostos a mudanças reais na nossa vida e cheios de louvor. Eu te louvarei, Senhor, porque teu imenso amor se manifestou em mim. Teu Espírito me envolveu, eu te louvarei, Senhor, porque teu imenso amor se manifestou em mim. Teu Espírito me envolveu. Hoje eu vivo a esperança, hoje eu vivo em plenitude. Minha alma renasceu, a graça aconteceu em minha vida. Hoje eu vivo a esperança, hoje eu vivo a esperança de entrar nessa quaresma e receber uma vida nova de Jesus. E eu sei que você também está sentindo que esta graça pode acontecer na sua vida, hoje, na vida da sua família. Por isso, o programa Brasil Cristão hoje propõe a você como viver uma boa quaresma. E eu convido você a participar intensamente deste nosso encontro semanal de hoje,
para podermos fazer com que seja intensa essa nossa quaresma. Vamos viver uma quaresma como nunca vivemos em nossa vida. Eu convido você a ligar, a colocar aqui o seu pedido de oração, o seu nome, o nome dos seus familiares, o nome das pessoas que você deseja que nessa quaresma se aproximem ainda mais de nosso Senhor. Ligue agora 0800 777 0021. Daqui a pouco nós teremos o nosso convidado aqui, Padre Flávio Wellington da Silva, que veio lá da Arquidiocese de São Paulo para participar no nosso programa e nos orientar sobre como viver uma boa quaresma. E agora convido você para vermos juntos o nosso mural dos sócios de hoje. Nossa sócia Elisângela nos enviou uma foto com toda a família no dia da formatura de sua filha. Que bela recordação! Deus os abençoe! Você aí, também quer ver sua foto no mural do Brasil Cristão? Então, torne-se um sócio. Elisângela, eu agradeço de todo o coração você ter mandado essa belíssima foto, esse momento tão lindo aí da sua família reunida, da formatura da sua filha. E agradeço a todos os sócios do estado do Ceará, bem como a todos os sócios do nosso querido Brasil, que nos têm ajudado a dar passos na fé e efetivamente a realizar a missão de evangelizar. Agradeço de coração. Se não fossem vocês a nos ajudar, nós não estaríamos, por exemplo, nesse momento, aí falando e transmitindo o nosso programa Brasil Cristão, aí para o Ceará, para o Brasil todo e em outras partes do mundo também através da internet, né? Então, graças ao nosso Deus, que é bondade e misericórdia, e graças a vocês que são fiéis e que têm mantido na fidelidade a oração e a doação em favor desta obra. Só Deus pode recompensar e Ele recompensa, viu? É palavra de Deus, é promessa de Deus, o cêntuplo e a mais ainda a eternidade. Que Deus abençoe profundamente e profusamente vocês, Elisângela, na sua família, e todos os nossos queridos sócios que nos ajudaram, especialmente nesse mês de fevereiro, né? Mês curtinho, mês que a gente sempre tem dificuldades, né? Porque o mês é muito curto, então a gente agradece de coração, viu? Mas de coração mesmo, em nome de Jesus. E agora sim, eu quero chamar aqui o nosso convidado de hoje, o Padre Flávio Wellington da Silva, que veio lá da Arquidiocese de São Paulo. Seja bem-vindo, Padre, sua bênção. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo, por favor, sente-se. O senhor veio lá da Arquidiocese de São Paulo para participar hoje conosco aqui? Sim, vamos tratar de um assunto importante, latente, que agora, a partir de amanhã, a igreja começa a viver, que é o tempo da quaresma. Então, é uma alegria muito grande. Confesso que é a primeira vez que eu participo de um programa de televisionado. De televisão, Padre? Mas vamos lá. Isso mesmo. Primeiro, vamos conhecer quem é o Padre Flávio Wellington, né? Que paróquia o senhor é? Que região de São Paulo, Padre? Conta pra gente. Sim, eu sou vigário da paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Leopoldina. Ah, né? Já gostei, porque eu sou devotíssima de Nossa Senhora de Fátima. Na região Lapa, dentro da Arquidiocese de São Paulo. A Arquidiocese é dividida em algumas regiões, então a região Lapa, que fica na zona oeste, e tem a paróquia lá, uma paróquia grande, que tem uma comunidade, que é a comunidade Nossa Senhora Aparecida e São Joaquim,
que eu tomo conta dessa comunidade também, mas atendo lá na igreja Nossa Senhora de Fátima. Né, então é muita gente, né, padre? Bastante, a gente vê bastante. que é uma comunidade, uma paróquia grande, com comunidades, né? Padre, e a sua vocação, como é que foi? A gente quer conhecer primeiro o padre Flávio, né? Para depois ele falar para a gente da quaresma, né? Padre, como é que surgiu essa vocação? Vejo que o senhor é um homem novo ainda, chamado... Não tão novo. Foi um chamado bem, assim, na sua juventude, né? Então, eu comecei o trabalho de discernimento vocacional, eu tinha 22 anos. Eu fiz 3 anos com os franciscanos, né, morei no Sul, morei 2 anos no Sul e 1 ano em Guaratinguetá, né, próximo à Cachoeira Paulista. E nesse tempo eu fui desenvolvendo algumas habilidades assim com relação à caridade, que parecia que o sacerdócio, sem a caridade, ele não se completava. Então eu procurei os franciscanos e nos franciscanos eu pude encontrar esse viés caritativo. Mas bonito, eu pai. não me realizava plenamente. Então eu saí do seminário 2 vezes. Deixei o seminário no 3º ano, junto com os franciscanos, já estava na semana de professar, fazer os votos solenes, e fui trabalhar. Eu queria provar para mim mesmo que eu era capaz de outra coisa, senão viver às custas da igreja a vida toda. Era esse o questionamento. E fui trabalhar e fui viver a minha vida. Trabalhei numa mineradora, e nessa mineradora ela tinha um escritório próximo à Cachoeira Paulista. Próximo à Cachoeira Paulista, não, próximo à Canção Nova. Sim, ali, porque isso. A Cachoeira Paulista gira em torno da própria Canção Nova, né? E era uma fazenda, e nessa fazenda eu trabalhava o dia todo, era uma mineradora onde se lapidava pedras preciosas, e eu trabalhava no escritório o dia todo e à noite era aquele retiro. Então, à noite eu pude experimentar no silêncio o que de fato Deus queria, aconteceu esse diálogo entre o silêncio e o padre e o Flávio. E no silêncio eu pude descobrir que a agitação da cidade grande não deixava a gente entrar em contato assim direto com o cosmos, com o transcendente. Então eu fui buscar de novo, a Arquidiocese de São Paulo e disse, olha, eu preparei, eu fiquei 2 anos fora e eu acho que agora eu estou preparado para voltar, porque eu já provei para mim que eu sou capaz de outra coisa, eu sou capaz de ter o meu carro, eu sou capaz de ter a minha casa, mas eu não queria carregar essa chaga. Essa dúvida também, isso, né? de achar que a igreja teria que me sustentar a vida toda. E eu provei para mim que eu era capaz disso também. E voltei, e vai fazer 6 anos que eu sou sacerdote. Mas nesse itinerário aconteceu algo muito bonito na minha vida, que foi a conversão do meu pai. Que lindo, meu pai era um alcoólatra, de 45 anos, mas aquele alcoólatra, assim, compulsivo. Ele 45 anos que bebia? Que bebia. Ele bebia de uma maneira, assim, de uma forma compulsiva, todo dia. Chegou um ponto dele ter um alambique para poder produzir a cachaça, lá em Minas, ele produzia a cachaça e tomava aquilo. E era uma vida assim muito triste, tanto da minha família, eu e meus 8 irmãos, nós vivíamos esse dilema. Final de semana a gente não tinha sossego, porque aquela briga. E eu vim para São Paulo, deixei toda aquela realidade lá, mas acompanhava, a minha mãe sempre me ligava, e eu não via mais esperança nessa mudança de vida do meu pai. Sim, porque 45 anos... 45 anos é uma vida. Eu vou fazer 45 daqui 2 anos, e é uma vida, de fato. E fiz todo o meu itinerário, todo o meu discernimento vocacional, seminário, ordenação, tudo. E no dia da minha ordenação, eu tinha vergonha que o meu pai chegasse bêbado lá na Catedral da Sé. Então eu rezei a semana... Tinha medo, né, padre, Exato. que isso acontecesse. Eu rezei a semana toda para ele não aparecer. Eu sei que eu fiz uma coisa errada, mas... e ele apareceu, junto com a minha mãe e os meus irmãos. E estava sóbrio? Estava sóbrio. E a conversão dele aconteceu exatamente naquele dia. Louvado seja Porque Deus. terminou a ordenação, ele chegou para mim e disse, olha, eu tenho um presente para te dar. E eu não imaginava que presente seria esse. E ele virou para mim e disse, eu nunca mais na minha vida vou beber. Aí eu virei para minha mãe que estava do lado e falei, já bebeu, né, mamãe? Porque eu imaginava que a ordenação é uma cerimônia demorada.
Eu imaginava que naquele intervalo ele deveria ter saído, Para beber. mas não bebeu, né? E a partir daquele momento, ele nunca mais, né? Vai fazer 7 anos. E não bebeu mesmo. Não bebeu nunca mais. E eu acho que isso só pode ser graça de Deus, né? Eu não encontrei uma explicação, né? Será que Deus estava esperando? Humana não, né? Não, nos moldes humanos não, porque eu passou por clínicas e tratamentos com remédios e tudo, e quase 46 anos. Padre, Então que foi beleza. de fato uma Estou graça aqui de emocionada, Deus. padre. Olha, você que está assistindo o nosso programa hoje, véspera de quaresma, né? Você está tão emocionado quanto eu, quanto o padre também, né? Você vê que para nosso Senhor nada é impossível. A primeira graça do seu sacerdócio, Padre Flávio. E ali eu tive certeza que, de fato, eu não perdi tempo, porque foi um tempo de discernimento. Foi esses 40 dias que nós vamos viver a partir de amanhã. Pois é. Foi um tempo em que Deus foi falando e foi apontando os caminhos, e tanto na minha vida como um sacerdote, como na vida dele. Né? Hoje, a minha mãe disse que eles estão vivendo a lua de mel que eles não viveram há 49 anos atrás. Padre, olha, Deus coloca as coisas certinho. Tinha que ser o senhor para vir mesmo hoje neste programa, nesse programa de início de quaresma, né, que inicia amanhã, para a gente poder meditar sobre esse tempo tão importante da nossa vida, né, Padre? Que bom conhecer um pouco da sua história, desse maravilhoso testemunho que o senhor nos deu. E se você tem algum alcoólatra na sua família, liga agora. Liga agora que o Padre Flávio, tenho certeza, vai rezar conosco aqui também, né, Padre Flávio? Claro. Nós podemos rezar, Padre, claro, no final do programa, nessa intenção também? E colocar durante 100 missas no altar também, e vamos colocar nessa quaresma, né? Por que não? Né? A graça de Deus, ela alcança, né, até o coração mais empedernido. Né? Alcança. Ela consegue entrar ali. É aquilo que eu estava ouvindo ali, comentando ali atrás. A música, ela tem esse poder também. Né? Tem. A música é a graça de Deus transformada em canção, né? Porque ela chega em determinadas partes do coração que nenhum discurso, nenhuma pregação consegue chegar. É uma seta certeira, exatamente, né, Padre? Então, meu querido, minha querida, liga agora, 0800 777 0021. Coloque os nomes das pessoas que você deseja que se aproximem de Jesus nessa quaresma, especialmente aqueles que têm o problema do alcoolismo, tá? Que você ouviu aqui o testemunho do Padre Flávio, do pai do Padre Flávio, né? 45 anos e agora está livre desse vício. Olha, Deus é maravilhoso. Padre, então, a quaresma é um tempo que nos faz pensar, né? Pensar e nos faz meditar. Veio a calhar todo esse seu testemunho aí, que o senhor falou que aquele tempo que o senhor ficou lá na cidade pequena, o fez se encontrar consigo mesmo e com Deus, né? É assim a quaresma, não é? Exato. Esse tempo. E a própria liturgia dos 4 domingos que antecedem o domingo de Ramos, ela vai nos direcionando para isso. Né? A gente olha o primeiro domingo, né, quando fala de Jesus, né, sendo tentado 40 dias no deserto. Depois, o segundo domingo, quando Jesus conta para os discípulos, olha, eu vou ser pregado na cruz, eu vou sofrer a paixão, eu vou sofrer muito, o Filho do Homem vai ser rejeitado. E aí os discípulos começam a se questionar, será que vale a pena? Ou será que valeu a pena ter colocado a nossa esperança em algo que parece que está caminhando para o fracasso? Aparentemente era fracasso. Exato. Né? Com os olhos humanos, ô Maria do Rosário, é praticamente impossível a gente encontrar num crucificado uma proposta de salvação. Né? Um cara que morreu como um bandido, né? Mas com os olhos da fé, a partir da experiência com Deus, a gente consegue encontrar ali uma proposta de salvação que vai além. Né? É uma salvação que não abraça só a mim, é uma salvação que abraça a minha família inteira, abraça todo mundo. É a salvação que abraçou meu pai lá, quando estava lá. Sabe Deus quando ele começou a pensar que ele iria parar de beber? Né? Pode ter sido ouvindo uma música, pode ter sido alguém falando alguma coisa, mas a graça aconteceu exatamente... Pensando num filho que ia ser sacerdote. Exatamente. Então, aí tem esse segundo domingo, quando Jesus
conta tudo isso para os discípulos começam, tomado por um desânimo total, aí Jesus leva para um lugar à parte e ele se transfigura, né? E aí do céu vem aquela voz, esse é o meu filho amado. Então, escute-o. E o que Jesus nos diz é preciso que o reino de Deus aconteça de uma forma eficaz, não só de palavras, mas aconteça a partir de uma experiência muito íntima com Ele. Depois nós temos o terceiro domingo. O terceiro domingo, quando Jesus vai até a Samaria, lugar onde os judeus achavam que não tinha salvação, e lá oferece uma água viva para aquela mulher que está à beira do poço. Que coisa linda isso, né? Jesus oferecendo água que é capaz de matar toda a sede. No primeiro momento, aquela mulher até debocha. Então, deixa eu beber dessa água que eu nunca mais preciso voltar aqui. Faz até uma piadinha. Exatamente. Mas Jesus fala, olha, a água que eu dou é uma água que você não precisa beber nunca mais. E aí a gente vê o evangelista João falando tanto de água, e num determinado momento ele fala, é preciso nascer da água e do Espírito. O Espírito é aquele que dinamiza a vida do fiel, aquele que dinamiza a vida da comunidade. O sopro, o pneuma, daí a palavra pneu, aquilo que movimenta, é aquilo que movimenta a comunidade. Só a água não, mas da água e do Espírito. E o quarto domingo, que é o que antecede o domingo de Ramos, Jesus vem apresentar a cura de um cego. Só que Jesus faz ali um ritual que não estava muito de acordo com a vida de Jesus. Jesus gospe no chão, Jesus pega um punhado de barro, faz uma argila e coloca na vista daquele cego. Em todas as curas de Jesus, acho que ele nunca fez um ritual assim. Por que disso, Padre Flávio? Então, por quê? Porque o último domingo da Quaresma nos remete à primeira leitura do primeiro domingo da Quaresma, quando Deus modela o homem do barro e sopra no homem o sopro da vida. Então Jesus repete esse gesto. Jesus devolve a vida, uma vida nova para aquele homem. Não precisava de nada daquilo, mas Jesus vai, faz aquele ritual, pega, do ponto de vista higiênico, é nojento. Você curar alguém com guspe, com terra, mas lembrando quando Deus cria o homem lá no Gênesis, criou o homem do barro, aí lembra o pó, lembra a cinza, criou o homem do nada para dizer que o homem vai voltar para o nada. Então amanhã, quando o sacerdote colocar a cinza na cabeça de cada um de nós, ele vai dizer, convertei-vos e crede no Evangelho. Acredite no Evangelho. O Evangelho é fonte de salvação, é fonte de bênção, é fonte de graça. Então, é fonte de vida. Essa vida que Deus criou lá no Antigo Testamento, formando o homem do barro, e essa vida que Jesus devolve àquele homem cego, fazendo aquele ritual com o pó. E a quarta-feira de cinza também é um convite para que nós entremos nessa vida nova. A vida nova que nasce da experiência bonita da manhã luminosa da Páscoa. E assim é um tempo de muita graça e muita bênção, não é, Padre Flávio? Exato. Um tempo é um retiro, É um retiro que vai nos impulsionando a cada dia a fazer aquela faxina no nosso coração e tirar dali aquilo que impede que Jesus nasça ali de novo. A ressurreição é um outro nascimento. Jesus nasce agora para a vida eterna e nos oferece essa possibilidade de participarmos dessa vida agora em Cristo. Eu digo sempre, nós nunca vamos chegar ao domingo de Páscoa sem antes passar pela Sexta-feira da Paixão. Pois é. O itinerário da nossa vida é assim, a gente passa por dor, por sofrimento. Passa pela cruz. Por problemas de alcoolismo, mas a gente chega na manhã da Páscoa. E essa é a certeza. E é essa a garantia de que Deus não nos abandona nunca. Não é? Ele sempre vai dando pistas para que a gente possa fazer o itinerário, fazer o caminho que de fato vai nos colocar no céu. Nós estamos aqui de passagem, Pois é, somos mais cedo ou mais tarde nós vamos estar lá na casa do Pai e aí sim, como é que foi a minha caminhada? Eu de fato me configurei a Cristo nesse tempo que Ele me proporcionou ficar aqui embaixo. Pois é, Padre. Perguntas. É por isso, Maria do Rosário, que nós temos o grande lema da campanha da fraternidade é a mudança de vida, a conversão. O que é a conversão? O que é a conversão? Quando a gente está andando numa estrada, nós estávamos vindo para cá hoje, e de vez em quando a gente encontra uma placa de trânsito, conversão à direita, conversão à esquerda. O que é isso? Se não voltar lá onde eu errei,
se por acaso eu errei, e todos nós estamos sujeitos a erros, voltar lá onde eu errei e a partir do reconhecimento do erro, fazer o caminho certo. Então, e isso é um processo que dura muito tempo. Eu costumo dizer que nós precisamos duvidar muito de pessoas que dormem pecadoras e acordam santas. O processo de conversão ele não acontece da noite para o dia. Ele é a vida inteira, É uma vida inteira. No último dia da nossa vida, nós vamos precisar de conversão. Quando vai faltar a serenidade, quando vai faltar, muitas vezes, a paciência para encarar uma velhice. Então é preciso, mas é preciso dar o primeiro passo. E a igreja, com toda a sua sabedoria, ela nos apresenta esses 40 dias para a gente dar esse primeiro passo. Dando esse primeiro passo, aí a graça acontece. Deus faz, a graça acontece na nossa vida. Por isso que a gente começou cantando hoje, a graça aconteceu na minha vida. E acontece quando a gente permite que Deus haja em nós. Nós estamos hoje aqui com o padre Flávio Wellington da Silva, que veio da Arquidiocese de São Paulo, está nos emocionando com o seu testemunho, com as suas palavras de sabedoria. E eu quero convidar você a permanecer conosco aqui no nosso programa Brasil Cristão e também enviar os nomes das pessoas pelas quais você deseja que a gente reze, pessoas que você deseja que se aproximem mais de Jesus, especialmente as pessoas que estão no alcoolismo, tá? A gente vai para um breve intervalo e já voltamos com o seu programa Brasil Cristão. Até já! Na coluna Vida e Saúde deste mês, Frei Rinaldo nos alerta sobre os perigos do sedentarismo. O sedentarismo ajuda a desenvolver doenças do coração, principalmente o infarto. O sedentarismo é responsável por mais de 50% das mortes por infarto. Não deixe de ler.